pisada plana, pisada cava ou supinada e pronada. Um monte de vídeo você vai ver explicando o tipo de pisada, como que corrige, o tipo de calçado, tênis que você precisa e uma série de tratamentos que não vão resolver. Quem sabe amenizar sua dor e sofrimento. Então, se você tem algum problema na pisada, na anatomia da pisada, no tipo de pisada, na transferência de carga, independente do formato do seu pé, eu vou sanar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Vou lhe explicar a real causa da pisada alterada. Como vocês sabem, no meu canal do YouTube eu falo sobre a causa primária e vou contar para vocês a causa desse tipo de problema, tá bom? Então me segue que o conteúdo ficou bem bacana. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. E se você é novo aqui no canal, toda semana eu falo sobre dor, exercício e lesão e como você pode melhorar a sua qualidade de vida tratando de verdade a raiz do seu problema, a causa primária, o estupim primário, aquilo que desencadeia todo o desequilíbrio de dor e sofrimento que o seu corpo tem nesse momento. E como que com um processo bem organizadinho, um tratamento baseado nos 4 pilares da saúde plena, que é a nossa metodologia de trabalho, né, o método 4PSP, você consegue rastrear o que você tem e resolver, tá bom? Então se você tem qualquer tipo de dor ou dúvida sobre exercício e lesão, esse é o canal para você, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal. Se você não quer se inscrever no canal, mas então gostou do conteúdo, dá o joinha. Esse joinha, ele representa para nós assim: Murilo, esse vídeo eu gostei, esse conteúdo me ajuda, eu quero mais dele. Se você não pôr isso, eu já vou entender que não é esse o vídeo que você quer, é outro conteúdo que você precisa, tá bom? Então só faz isso, manda o joinha e se inscreve no canal. Se o vídeo te ajudou e você acha que outra pessoa da sua família também pode precisar disso, clica no botãozinho de compartilhar, tá bom? Dúvidas, pessoal, eu respondo todo mundo uma vez por mês. Muito raro eu não responder, tá? Pode ser que na altura que você esteja vendo esse vídeo, o canal tomou uma proporção maior e eu não consiga responder. Mas eu faço o possível para responder todo mundo. Então, escreve nos comentários a sua dúvida ou manda na caixinha lá no Instagram. Me segue no Instagram e manda na caixinha lá, tá bom? Hoje eu fiquei analisando assim, poxa, tem vários temas importantes para fazer conteúdo, para trazer pessoal do YouTube, e eu fiquei pensando, cara, o que vai ser bem diferente de eu explicar para eles? Vai ser sobre pisada. Que não é uma coisa que chega todo dia no consultório, porque as pessoas elas não vêm pedindo, eu tenho uma pisada assim, uma pisada assim, assado. Não, a maioria vem com uma dor no pé. Uma dor, uma queixa, eu tenho dor no tornozelo, eu tenho dor na ponta do pé, eu tenho dor no arco do pé. E a pessoa acha que é da pisada. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre pisada é que existe uma pisada que você vê. Então você olha assim, meu Deus, cara, que pé plano. Você vê o formato do pé, ele é plano. O desenho do pé, ele é plano. O arco plantar é rebaixado, é diminuído, né? Tem o pé que você olha, o pé, ele é cavo, realmente o pé dele é cavo. Ou supinado ou pronado, tanto faz. Supinado ou pronado. Então supinado é para dentro, pronado é para fora. O pé fica assim ou o pé fica assado. Mas vocês já vão entender o que causa isso. Vocês vão sair dessa conexão tão simplista com a pisada. Porque, obviamente, se você chegou nesse vídeo, você já pesquisou o que é uma pisada pronada e supinada. O que não te contaram é a verdade do que causa isso. Só te contaram como que você ameniza isso com uma série de terapias. E muitas vezes não corrige nada, tá? Então, entender que uma coisa é o que você está vendo. Poxa, eu vi o pé da pessoa é plano. Outra coisa é como esse pé ele recebe a carga durante o movimento. E existem exames para isso, existem equipamentos específicos para isso. Eu tenho no meu consultório para poder medir isso aí, tá? E outra coisa é o porquê que essa pisada e essa anatomia e esse desenho do pé e tudo mais se adaptou assim, ok? Existem exceções, salvíssimas, mas pouquíssimas exceções, que a pessoa tem sim um fator genético. Então, meu pai tem pé plano, eu vou ter pé plano. Existe um fator genético estrutural, ósseo, anatômico. Existe. Existem salvas situações que você nasce com uma deformidade na sua pisada, como um pé torto congênito. Salva situações, tá? A grande maioria das pessoas não é esse o problema. Não é esse o problema. Eu vou contar aqui a história de um paciente, um rapaz, ele deve ter uns 30 e pouquinho anos, 33 anos, e há muito tempo atrás ele me procurou com dores nas pernas, no joelho e na lombar. E a gente viu uma pisada muito plana, com uma rotação externa de quadril absurda. Tá? Então o quadril dele era um quadril, vou tentar mostrar para vocês que vocês vão entender melhor, né? O quadril dele era assim, ó. O quadril era girado para fora, então era assim, os pés ficam 10 com as duas, como diz o povo, né? Girado para fora, assim, e aí o arco plantar caído. Então os pés giram para fora e caem no arco plantar.
Então ele era assim. E toda assim a pelve dele era assim. E isso era uma adaptação a outros problemas que ele tinha. A gente avaliou, investigou e constatou que a causa da dor e do sofrimento dele e dessa compensação postural eram inflamações crônicas do intestino delgado. Porque quando você tem inflamações do intestino delgado, todo o teu centro de massa ele se desloca anterior, porque existe uma insuficiência da parede abdominal anterior da musculatura, transverso, reto, músculos abdominais profundos. Era a causa dele. E ele tinha isso desde pequenininho, pelo consumo de alimentos inflamatórios. Então ele cresce, inflama esse intestino e logo que ele começa a caminhar, a desenvolver a marcha e tudo mais, o corpo tenta criar uma adaptação para corrigir o centro de massa dele, para trazer o corpo dele para trás. Então o corpo está vindo para frente, a pelve está indo para frente pelo desequilíbrio anterior, o corpo dele tenta jogar ele para trás, fazendo essa estratégia de rotação. Consegue imaginar? Vou imaginar que você está numa posição reta, assim, reto. Seu corpo começa a ir para frente, os pés giram para fora e o arco plantar cai. Seu corpo começa a vir para trás, os pés fazem isso e isso. Então eles vão vir em rotação interna e interna. Imagina que eu estou olhando meus pés de baixo. Eu fui para frente, ele girou para fora o quadril e caiu a parte do arco medial, pé plano. Eu vim para trás, ele gira de volta no sentido de rotação interna e faz um pé cavo, ok? Só para você entender um pouquinho. É claro que um pé plano, ele vai fazer uma posição, entendeu? Mais pronada. E o outro mais supinada. Mas vocês vão entender isso aos pouquinhos. Não é a única causa, mas um desequilíbrio do centro de massa por alguma inflamação, como por exemplo intestino, ou outros problemas posturais, vai gerar esse tipo de problema. Você já chegou nessa altura desse vídeo e já viu que é totalmente diferente a forma com que eu estou explicando a causa do pé plano e o pé cavo. A maioria dos profissionais vão te falar de questões ligadas ao quadril, ligadas ao joelho, ligadas à genética, ligadas ao calçado apertado, que é uma babaquice sem tamanho, e uma série de outros problemas. Não é. Os seus pés são o final de uma cadeia lesional. Esse paciente ele tinha um problema no intestino, a cadeia lesional dele era daqui para baixo. Mas se você tem um problema no crânio, a sua cadeia lesional é do crânio para baixo. Pessoas que têm problemas num hemicrânio só, por exemplo, eu tenho um problema de ATM, por exemplo. Só um exemplo. Eu vou criar uma cadeia lesional que lá na minha perna esquerda, ATM direita, perna esquerda, eu posso vir com um pé um pouco mais plano. Não é aquele pé plano crítico. Então você vai ver pessoas que têm um pé plano e outro pé normal. Um pé cavo e outro pé normal. Porque existem vários desequilíbrios que causam isso. Mas eu quero que vocês entendam que é apenas uma estratégia compensatória de uma cadeia lesional. Então existe uma causa que cria toda uma série de compensações musculares, articulares, faciais, ligamentares, até mesmo adapta algumas questões viscerais, tá? As vísceras, os órgãos. E essas adaptações todas vão sendo compensadas até lá embaixo do pé. E esse pé, com alteração, pode ser um pé plano, um pé cavo, ou enfim, qualquer coisa do gênero. Entendeu um pouquinho? Então, você tem um problema em outro lugar que compensa no seu pé. É o que a gente chama de cadeia lesional. E a causa pode ser qualquer uma. Desde um problema de nariz, de garganta, de amígdala, de laringe, de olho, um trauma na cabeça, uma pancada na cabeça, um trauma na cervical, uma inflamação de pulmão, tá? Por incrível que pareça, uma pneumonia pode gerar isso? Pode. Todo o sistema locomotor, gente, músculos, ossos, ligamentos, todo o sistema locomotor, ele é adaptativo a outros problemas. Vamos supor que você não tem nenhum problema de nenhum órgão, nenhum outro problema de nada. Vamos imaginar um cliente perfeito. E aí você vai lá e aparece comigo com o pé plano. Muito estranho. Isso é sinal que você teve no passado um problema e o seu corpo curou com aquela estratégia. Aí eu vou procurar a sequela, o sinal, o sintoma, o achado que indica esse problema. Entendeu? Tem pacientes que chegam para mim com problemas que estão ativos, que estão funcionando, que era o caso desse paciente do intestino. O problema estava horrível ali no intestino. E tem pacientes que chegam com o problema já curado, o problema já passou, porém deixou sequelas. E essas sequelas, uma delas é o pé. Entendeu? Nem todo, e aqui vem uma resposta bem boa, nem todo o pé plano, nem todo o pé cavo precisa ser corrigido. Por quê, Murilo? Se você corrigir a cadeia lesional, ela vai parar de gerar sobrecarga naquela articulação do pé, no arco plantar e coisa e tal, e a lesão pode parar por ali. Agora, pode acontecer que você tenha essa cadeia lesional desde muito pequenininho e toda a sua estrutura óssea, anatômica, se adaptou estruturalmente. O que quer dizer estruturalmente, Murilo? Os ossos se deformaram, os músculos mudaram o comprimento
e atividade deles, os ligamentos mudaram a anatomia deles, a orientação das articulações mudou a anatomia deles. Então isso é uma alteração estrutural. Quando existe um dano estrutural, existem ferramentas para você amenizar, para você diminuir essa alteração. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que eu tenho um pé plano e que junto com esse pé plano meu joelho ele inclinou para dentro. A gente chama de joelho valgo. Ok. Pode que essa alteração do joelho valgo, o osso esteja perfeito, a cartilagem perfeita, porque é uma pessoa jovem. Então se a gente ajustar a causa desse joelho valgo, se a gente ajustar as sequelas nesse pé plano, esse joelho volta a ficar normal. Normalzinho, retinho, que é uma belezura. Tá? Tem todo um contexto para tratar aí, muscular e tudo, mas você consegue arrumar. Agora vamos imaginar uma pessoa de 50 anos, em que o menisco já está degenerado, a cápsula já está degenerada, as articulações, ou seja, o osso já modificou muito daquele joelho. Por mais que eu tire a causa, trate a cadeia lesional, corrija a sequela no tornozelo, esse joelho não vai ficar 100%. Ele vai melhorar, vai aliviar as dores, o paciente vai se sentir super bem, mas não vai mais ser original. Conseguiu entender? Então, é muito importante você entender que existe uma cadeia lesional que tem uma causa, e se você trata essa causa, você reverte esse problema inteiro, tá bom? Essa cadeia lesional ela vai sendo feita pelo corpo através de estratégias compensatórias, ou seja, tem um problema aqui, ele compensa aqui, compensa lá, blá, blá, blá. Quanto mais longe da causa, então olha só, no caso do paciente que eu citei, o problema começava do intestino para baixo. Não tinha sequela daqui para cima, ou muito pouco. Agora daqui para baixo tinha bastante. Na lombar tinha muita sequela. No quadril um pouco menos, no joelho menos ainda, no pé menos ainda. Quanto mais longe da causa, menos sequelas você vai ter. E menos crônicas elas são, menos graves elas são, menos estabelecidas elas estão. Ok? Isso não é regra, toda regra tem exceção, mas no modo geral é isso. Então eu precisava explicar para vocês cadeia lesional, o que realmente causa. As sequelas, elas não são a origem do problema. Então o pé plano não é assim, ó, eu tenho o pé plano e por causa do pé plano meu quadril começou a doer. Ou eu tenho o pé plano e por isso que meu joelho é para dentro. Ou eu tenho o pé plano e por isso que minha postura está alterada. Eu já vi um monte disso. Não é, meu amigo, é o contrário. É o contrário. O pé é o final do problema. Tirando as situações de um trauma, tirando as situações de cirurgias, tirando situações de pé torto congênito, tirando fatores até genéticos, se você tem um pé plano, um pé cavo, uma pisada supinada pronada, isso é o final do problema, não o começo do problema. Mulu, mas eu fui lá, tratei o pé, melhorou minhas dores. Melhorou porque você deu uma estratégia para o corpo compensar aquele problema, não resolver esse problema. Cedo ou tarde isso vai dar dano em outro lugar. Conseguiu entender? Se você não trata a causa, você não corrige nada. Você ameniza, você não corrige. Por isso que eu bato tanto na causa primária. Depois que eu comecei a entender que o corpo tem uma peça pilar que é problemática no corpo e que eu preciso resolver, que é a causa primária, eu comecei a ver as sequelas que ela causa e algumas delas estouravam no pé. E aí aquele paciente tinha dor no tornozelo, tinha dor no hálux, né, no joanete, tinha dor no calcanhar, sei lá, na fáscia plantar. Eu tratava a causa, tratava a cadeia lesional, a dor sumia. Eu falei, opa, descobri uma coisa aqui. Porém, alguns pacientes, depois de muito tempo desse problema, mesmo fazendo esse passo a passo, eu precisava corrigir o pé em si. A gente chama de corrigir a sequela estrutural. Então, causa primária, agravantes, sequelas funcionais, sequelas estruturais, que nós estamos falando agora. Mano, como é que eu corrijo a anatomia, a estrutura do pé? Você pode fazer isso, e a melhor ferramenta, na minha opinião, são palmilhas corretivas. Então existem palmilhas feitas sobre medida, a gente testa no consultório, existe um exame, a gente vai testando qual é a peça para você e monta uma palmilha sobre medida. Isso já é bem fundamentado, já usado há vários anos, tem registro até na história já do uso de palmilhas. Então assim, você pode dar uma informação no seu pé, não é um calço, é uma informação no seu pé em áreas específicas do seu corpo que vai modular a sua pisada e a sua postura. Funciona muito bem, mas só funciona se você tratou primeiro o começo do problema, senão você vai compensar. Você vai começar num problema, vai compensar em outro, o paciente vai estourar dor em outro lugar. Ele tinha dor no pé, agora tem uma dor na coluna, entendeu? Ou ele tinha dor no joelho, agora tem uma dor no ombro. Ele compensou. Você não pode compensar, você tem que ajudar o corpo a resolver. Então, formas de tratamento, Murilo, fazer uma palmilha corretiva sob medida para você. Faz uma baropodometria, com o nome do exame, faz a prescrição e confecciona a palmilha para você e você pode usar como estratégia de tratamento. Mas ela tem que vir junto de tratamento de causa, de sequelas e de agravantes. Ok?
Se você fizer isso tudo, mais a palmilha, e ainda somar um exercício físico, melhor ainda, tá? Mas é importante você entender a diferença de uma sequela estrutural e uma sequela funcional. A sequela funcional você vai lá e mexe, ela se estabelece normalmente como ela nunca se tivesse mexido. A estrutural não. A estrutural você vai precisar de um recurso local. Por isso aqui no consultório nós temos um processo de avaliação, diagnóstico e tratamento chamado método 4PSP, onde eu rastreio se o problema do paciente é emocional, se ele é nutricional, se ele é energético ou se ele é físico. Trato essa causa, trato os agravantes, trato as sequelas funcionais e quando existe um problema de pisada, que realmente é uma pisada com problema, que não é só visualmente uma pisada diferente, mas sim ela tem alterações mecânicas faciais que atrapalham o paciente no caminhar, no correr, fazer sua prática desportiva, que vai gerar dor, a gente faz a palmilha corretiva. Conseguiu entender? Se você não ficou claro, Bruno, então pisada supinada, pisada pronada, é só compensações de uma cadeia lesional, meu amigo. Só compensações. Vamos dar um exemplo bem rapidão aqui para vocês, bem rapidão. Se eu tenho um problema no crânio, vou voltar para ele aqui, do lado direito, isso lá no seu quadril esquerdo vai fazer o sacro, que é a base da coluna, subir um pouquinho e girar para a esquerda. Então ele faz assim, imagina que aqui é a base da sua coluna, aqui são o quadril. Ele vai fazer isso aqui, ele vai subir um pouquinho o lado esquerdo e girar para a esquerda. Assim vai ficar seu quadril, por causa de um problema craniano. Quando ele fica assim, a sua perna esquerda ela é mais curta. Então o seu pé que estava assim, ele vai fazer uma força para baixo e para dentro, para compensar essa dismetria, essa diferença. Essa força para baixo e para dentro é feito pelas fáscias e pelos músculos, é uma compensação. Só que isso vai dar uma pisada supinada. Você entendeu? É só isso. A mesma coisa acontece na pisada pronada, só que é o contrário da mecânica que eu expliquei. Em vez de o ilíaco fazer isso, ele faz o contrário. Você entendeu? Deu para captar? Daria para falar um monte sobre pisada pronada, supinada, pé plano e pé cavo, mas eu quero te explicar que é simples de doer quando você entende a causa. Agora, quando você fica tratando sequela, eu tenho vários colegas, principalmente professores de educação física, e não é uma crítica isso aqui, é até um comentário positivo, que eles tentam entender essa cadeia lesional, mas como eles avaliam só a parte física, mecânica, deixando todo o resto de lado que eu falei, emocional, energético, químico, neurológico, um monte de outras coisas, eles pegam só a parte física, eles não olham o todo. Eles não chegam na causa, eles chegam perto, eles falam, doutor, eu vi um quadril assim, com a coluna assado, com o pé assim, e começou no joelho o problema. Eu falo, não é não, cara, o joelho é o final do problema, o pé é o final do problema, tirando as situações de trauma, tá bom? Então, muita atenção. Se você é leigo, agora você sabe o que você tem que fazer. Procurar um profissional que entenda esse raciocínio que eu estou falando. Se você é profissional, você precisa se tornar uma pessoa que tem essa visão. Toda semana, às quartas-feiras, às 4h27, pelo menos durante a gravação desse vídeo, eu faço uma live para ensinar profissionais da saúde a fazer um diagnóstico de causa primária. Segue lá nas redes sociais que vocês vão adorar, tá bom? No mais, até a semana que vem, tudo de bom para vocês.